realização é a morte do desejo, quer dizer, a realização do desejo, né, é a morte do desejo. Então, há muitas suspeitas, né, inclusive na história da filosofia. Inclusive, de certa forma, a gente pode dizer que o capitalismo se alimenta em parte desta realidade, porque você compra uma coisa e depois de um certo tempo você já quer comprar outra coisa, né? E tanto que tem aquela história de alguém que compra tudo, que tem tudo que quer, acaba correndo o risco de ser uma pessoa meio entediada, né? O filósofo Schopenhauer, muito conhecido, Arthur Schopenhauer, do século XIX, ele, de certa forma, diz isso com todas as letras, né? Aliás, é uma das formas da vontade que ele descreve como sendo a realidade imanente do mundo, ontológica, né? O ser último de tudo que existe. Ele diz que uma das formas, digamos assim, de que a vontade nos tortura não é só não deixando que a gente a realize, mas é também deixando que a gente a realize, que a gente atinja o objeto do nosso desejo. Então, há uma suspeita grande de que, assim como o desejo que põe você em marcha, né, faz com que você persiga coisas e tal, ao mesmo tempo, quando você tem o objeto do desejo, é como se a presença do objeto do desejo sendo realizado desgastasse o próprio desejo por aquele objeto. A gente tem outros exemplos também. A figura do Dom Juanismo, como é tratado pelo filósofo Kierkegaard, dinamarquês, também do século XIX, em que é aquele que ele chama de estágio estético, e ele usa o exemplo do Dom Juan como exemplo, quer dizer, do sujeito, do cara que seduzia milhares de mulheres e, com o passar do tempo, aquele jogo da sedução, uma vez seduzido, ele já não tinha mais tesão, e aí vai num processo tal que chega no momento em que já não faz mais efeito nem o processo da sedução. Que é uma coisa que também você pode comparar com a adição a drogas, ou mesmo remédios tarja preta, certo? O efeito é tão bom que você cada vez tem que tomar mais para conseguir o mesmo efeito. Portanto, há inúmeras suspeitas em várias frentes de que a realização do desejo pode colocar o desejo em rota de dissolução, né? O que você chamou de morte. Um dos grandes temas relacionados a isso é o tema do casamento, que quando você deseja alguém, você casa com essa pessoa, e aí depois de algum tempo a própria vida sexual diminui, supostamente, porque então você tem aquela pessoa à mão, então, a mão no sentido de que está autorizado, legitimado, então depois de um certo tempo, o desejo, quando era novo, né? Novo aqui não tem a ver com idade, mas o desejo enquanto tal, ele era mais forte do que quando ele começa a ser plenamente realizado. Daí a suspeita de que o que mantém o desejo vivo é alguma forma de interdição, né? O medo de ir para o inferno, no terreno daqueles que assim acreditam, a interdição moral, né? De que você não pode, a pessoa que lhe é proibida por alguma razão, que retorna à velha discussão do amor romântico, a interdição faz ele ficar mais forte, assim como a interdição faz o desejo ficar mais forte. Então há inúmeras indicações de que é possível se concluir que a realização do desejo pode fazer com que ele desapareça enquanto tal. É claro que as pessoas vão dizer que existem outras formas, inclusive no âmbito do casamento, de que o casamento continua seguindo por outras razões, mas que a própria ideia do desejo enquanto tal, inclusive sexual, e o encantamento pela pessoa como objeto do desejo, tende a diminuir com o passar do tempo.